Saudações, caros espectadores da NCTV. Sejam bem-vindos à última edição do programa, edição especial do programa Semanário Esportivo, referente ao CAN 2023, que chegou ao seu fim, onde a seleção da casa, a Costa do Marfim, sagrou-se a campeã desta edição. E para falarmos acerca desse jogo, dessa final, temos nos nossos estúdios os nossos convidados, desde já apresentar a eles, o Mr. Fernando Fernandes e o Mr. Valdomiro Carlos. Meus senhores, sintam-se cumprimentados. Sim, boa tarde, senhor. Mr. Fernandes, inicie consigo mesmo. Costa do Marfim, campeão, depois de um apuramento muito conturbado, chega à final, consegue vencer num jogo que consegue dar a reviravolta ao resultado e garantir com mérito que esta edição chegou à final como campeão. Sim, minhas saudações a todos que têm nos acompanhado ao longo desta edição deste CAN, e também saudar aqui o meu colega ao lado, e assim também. Ainda a questão de dizer que, olha, a Costa do Marfim surpreendeu a todos, porque a Costa do Marfim teve um início conturbado na fase de grupos e acabou até de demitir o treinador que estava no comando da equipa. Com este treinador interino, ele conseguiu pegar a seleção, fazer a seleção passar de fase em cada jogo decisivo, que nas fases de eliminatória, e até chegar às meias finais e chegar à final. Chegando à final, que é um momento decisivo, este treinador, creio que soube fazer com que aqueles jogadores de Costa Marfinenses entrassem nesse jogo da final determinados, porque vimos uma Costa do Marfim no princípio de jogo muito agressiva em termos de ataque na baliza contrária, sempre estavam na pequena área. Logo aos 20 minutos, Costa do Marfim mostrou ameaça à baliza da Nigéria com uma jogada de cruzamento, o avançado cabeceia, na sobra faz um golpe de bicicleta para conseguir o tento, e em seguida Costa do Marfim voltou a atacar a baliza contrária com remates fora da área, com cruzamentos. Quer dizer, a Costa do Marfim mostrava que estava à procura de um resultado positivo, estava à procura do golo. Em contrapartida, a Nigéria surpreendeu a Costa do Marfim ao fazer o gol através do capitão com o cruzamento e aquele golpe de cabeça que direcionou a bola no fundo das malhas da Costa do Marfim. A primeira parte acabou 1-0. Costa do Marfim volta à segunda parte, determinada a ter que ir atrás do prejuízo para procurar o empate. Vimos também que a Costa do Marfim, através do QCE, faz, mas antes o Fofana fez um grande remate fora da área, embora que foi a direção do guarda-redes e não mostrou muito perigo. Em seguida, Costa do Marfim continuou na luta, fez um cruzamento que faz um golpe fenomenal de cabeça, que não deu chance nenhuma ao guarda-redes para o gol de empate. Vimos até o Drogba a festejar de alegria, o Drogba ficou bastante satisfeito, mostrou isso, o público próprio também, marfinense, estavam todos em euforia, acreditaram que afinal de contas é possível obter um outro resultado. Costa do Marfim continuou a carregar a Nigéria mostrou-se que estava a ser dominada aí no meio campo, porque a Costa do Marfim estava mais agressiva, teve mais porcentagem de remates, de ataque, e aos 80 minutos vimos aquela jogada fenomenal, uma grande jogada, e aquele rapaz, aquele atleta marfinense, que ao lado, na parte esquerda da zona de ataque da Costa do Marfim, ele faz aquele cruzamento e o avançado levanta o pé e toca na bola profunda das malhas. Aquela foi uma jogada fenomenal que determinou a vitória da Costa do Marfim. Então, penso que a Costa do Marfim está de parabéns. Os jogadores mostraram uma determinação, grande determinação, foram muito determinantes e conseguiram manter o título em sua casa, a taça em sua casa. Mas Valdomiro, passo para si agora. Tivemos uma Costa do Marfim que na fase de grupos muito foi contestado pelo público, até chegar ao ponto de alguns jogadores quase serem agredidos após o último jogo feito na fase de grupos. Mas que depois da repescagem
houve as mudanças que aconteceram. Chega à final, demonstra-se uma capacidade muito superior ao da Nigéria, esteve a perder 1-0, consegue dar volta ao resultado e sagrar-se campeão desta edição. O que pode ter motivado esses jogadores para que tudo isso pudesse acontecer? Saudações a telespectador lá em casa que nos assiste, meu colega e assim também Chavir. Primeiro, é importante referir que é pela primeira vez na final Costa de Marfim participa e há golos. Então isso mostra que sempre que Costa de Marfim que esteve na final sempre há as grandes penalidades. Não havia golo nos 90, mesmo num prolongamento de 30 minutos. Então acho que essa final foi uma final bem trabalhada e bem preparada. Primeiro, contestação do público era normal. O público tinha razão. Costa de Marfim estava em casa, tinha tudo, tinha apoio do seu público, mas não demonstrava o grande futebol. Não demonstrava um conjunto que queria campear. Após a sua repesca, acho que e a demissão do treinador, acho que os jogadores, o adjunto, o meu colega já vinha falando disso, que o trabalho já estava feito, na verdade, porque não entrou nova pessoa e não mudou muita coisa. Ele mudou algumas peças, alguns jogadores, mas é aquele futebol que eu acho que o Costa de Marfim preparou no primeiro dia de preparação para esse CAN e no último dia de preparação, no primeiro jogo. Só que o que estava a acontecer é que as peças não estavam a se encaixar. Então, o novo selecionador acabou tirando algumas peças que não fazia com que o motor trabalhasse como deve ser, e ele conseguiu fazer isso, e cá estamos a ver essa final. E também, falando do jogo, eu acho que já esperávamos isso pela percentagem do jogo. O Costa de Marfim foi dominante em todo o aspecto. Estamos a falar no posse de bola e nos remates da baliza. Nigéria chutou mais para fora do que para a própria baliza. O domínio territorial. O meu campo era todo o meu campo do Costa de Marfim, em que tinha seus jogadores como Fafana, que tinham objetivo ou tinham a vontade de levantar a taça. Então, a Nigéria, eu já esperava isso. Por quê? Primeiro, quando entramos no campo, acho que a Nigéria era favorito, quando começou o jogo. Mas quando reparamos ao público, tínhamos só, acho que um terço, nós nem chegava um terço, os adeptos da Nigéria. Todo o campo estava fechado com o equipamento do Costa de Marfim. Então, era importante que esses jogadores ganhassem o jogo, campeassem. Se fosse que eles não campearam, eu vos garanto que haveria problemas mais que aquilo que aconteceu no último jogo do fase do grupo, em que os jogadores queriam ser agredidos. Então, se fosse que a Costa de Marfim não campeou não ganhou esse jogo, seria um grande problema, ou podia ser um colapso nesse campo. Então, eles jogaram bem, dominaram o território, mostraram que eles estavam em casa, porque eram jogadores, como disse o selecionador na divisão do jogo. Nós vamos com calma, não vamos se deixar levar pelas emoções, mesmo pelo público. Vamos fazer o nosso futebol como a gente já vem fazendo. E também, me perguntaste de recuperar o jogo quase no fim. Acho que já era o modelo deles, já era o hábito. Nesses últimos jogos, sempre a Costa de Marfim fazia golos ou conseguia empatar ou conseguia ganhar nos últimos minutos. Então, são jogadores que já estão habituados com pressão, e o conjunto também já se entende melhor. Podemos ver o golo de KCA, foi uma recarga. Primeiro foi uma bola a primeira bola que KCA falhou. Foi uma bola em que o número 24 bate e o outro faz um atrasado, que KCA chega e chuta, não entrou a baliza. Mas pela segunda vez não falhou, o KCA cabeceou e foi diretamente à baliza. O golo do avançado Dortmund é um jogador que nós já habituamos a fazer isso. Acho que aquilo é aquilo que se diz o estilo de ponta de lance. Ele no jogo não fez tanta coisa. Foi um jogador que estava, quando entrou na segunda parte, eu pensava que o treinador podia tirar a ele por outros jogadores. Mas como o treinador sabia
que tipo de pessoa que ele tinha e que tipo de avançado que ele tem, ele ficou firme, continuou firme e deixou o jogador, tirou outros jogadores no meio campo, Fofana, capitão, isso, deixou ele. E justificou porque ele deixou. Porque foi um jogador que, pela primeira chance que ele teve, deu golo. E aqueles tipos de golo, acho que é de jogadores que sabem o que fazem no campo. O primeiro golo dele, de Sakane, foi mesmo estilo, em que bati de uma bola, ele parecia uma bola perdida. Ele consegue bater e deita o guarda-rede. É o que aconteceu também nesse último jogo. Um golo que ninguém esperava, um toque e um golo. Então há que dar mérito a esses jogadores, há que dar mérito à garra do treinador, forma de ser, estar do treinador. Era um treinador sempre calmo, sereno, parecia que já sabia que já vai campear. Muito certo, Mr. Valdemir. Também quero desde já colocar uma questão sobre a Nigéria aos ministros aqui. O que pode ter falhado a Nigéria nessa final? Vimos que é uma seleção que estava em vantagem e não conseguiu segurar a vantagem para ser campeão. Na outra dos ministros, o que falhou? Pronto, só para ver, assim que o jogo começou, a Nigéria não foi muito agressiva. Porque nós vimos o primeiro lance, só para ver na imagem do primeiro lance, a Costa do Marfim faz um cruzamento para a área, surge um avançado, faz o cabeceamento, na sobra faz aquele golpe de bicicleta que podia ser um grande gol. Já mostrou que a Costa do Marfim estava a ameaçar a baliza da Nigéria. Em seguida, volta de novo a Costa do Marfim, aos 33 minutos, fazer de novo um outro ataque para a baliza da Nigéria. A Nigéria não estava a ser muito agressiva. A Nigéria surpreendeu com o golo de 1-0. Porque a Costa do Marfim estava a subir toda ao ataque. Porque a Costa do Marfim estava à procura do golo, fazer a diferença. Podemos ver também no golo da Nigéria. Foi um grande golo do capitão da Nigéria. E vimos também nas imagens, né, o próprio Kanu a festejar e de satisfação. O Drogba todo triste também, porque durante o jogo nós vimos as duas imagens, né? Da parte do Drogba triste quando o Costa do Marfim sofreu o golo e o Kanu na assistência a festejar o gol da Nigéria, acreditando que a Nigéria podia dar mais. Mas acontece que a Costa do Marfim não baixou as mãos, não deixou a toalha no chão. Segunda parte, Costa do Marfim volta a atacar aos 45 minutos, outro perigo, remate, a baliza. E depois, o Fofana volta também a fazer um outro remate fora da área. Como podemos ver nas imagens, então, tudo isto mostrava que a Costa do Marfim queria ganhar o jogo. A Costa do Marfim queria mudar aquele resultado. Mas nós, Mister, estamos a ver que a Nigéria marcou, mas não estava a demonstrar uma garra para manter o resultado. Temos um selecionador da Nigéria, um selecionador muito experiente, treinador que já passou várias equipas. Será que ele não podia melhorar a nível do sistema tático ou pressionar ou alguma coisa, vendo que a sua equipa não está a demonstrar um bom futebol com garra e a jogar numa final e ver que um selecionador, vamos dizer, novo, entre aspas, a motivar e fazer com que a seleção da Costa do Marfim chegasse ao gol do empate e assim a vitória? Ou será que o MCPC foi muito pragmático, confiante demais em certos jogadores, Mr. Valdemir? Na sua ótica. O Mister da Nigéria, eu acho que não tem culpa nenhuma. E também dizer que o selecionador da Costa do Marfim fez muito trabalho, não acredito. O que eu posso dizer é a vontade dos jogadores. Os jogadores da Nigéria não esteve em melhor forma, não souberam aproveitar aquilo que são detalhes. O que aconteceu é que a Costa do Marfim é que soube aproveitar ou fazer aquilo que são TPC dos detalhes. O que falhou, no meio campo da Nigéria não havia jogadores agressivos. No meio campo da Nigéria não houve jogadores com jogadores criativos como KCE. Estamos a falar de KCE, estamos a falar de Fofana, são os jogadores do Costa do Marfim que estavam a apagar o meio campo da Nigéria.
Então, o que aconteceu é que a Nigéria não soube aproveitar, ou não soube aproveitar, ou não soube fazer aquilo que são os detalhes, e isso o deu, e a Nigéria pagou o preço muito caro. Podemos ver mesmo ao decorrer do jogo em que a percentagem a posse de bola foi muito mais para a Costa de Marfim. A Nigéria, quando pegava a bola, tem um e outro jogadores conseguia ficar algum tempo com a bola, mas a maioria estavam mais para não sei, estavam com o estilo de jogo da África do Sul, em que em algum momento pensávamos com 1-0 eles queriam levar o jogo para as penalidades. Mas o Costa de Marfim, como tinha o público, já vinha com um jogo perdido com a Nigéria. Eu acho que eles não queriam deixar que isso repetisse duas vezes. Então o que eles fizeram, souberam aproveitar os erros e conseguiram ter um resultado positivo. Mr. Fernandes, na sua ótica, o José Peseiro, o selecionador da Nigéria nesse caso, pela experiência que tem, será que não podia agir de outra maneira, ou tomar outra posição, colocar outros jogadores? Porque vimos que houve aqueles momentos de cooler break, que os jogadores têm 1-2 minutos para falar com o selecionador. Em algum momento o Mr. Peseiro também acabou por ganhar atenção, estava nervoso ali, teve problemas com a arbitragem, o árbitro até chegou a dar uma cartolina amarela. Será que ele acabou se perdendo durante o jogo em mantendo os mesmos jogadores, enquanto poderia ter alguém de fora que poderia emprestar outra dinâmica à Nigéria? Sabemos que Osimhen é um bom avançado, mas Osimhen também não esteve no seu auge, vamos dizer assim. Houve jogos que ele esteve bem, mas houve jogos também que quase não apareceram. Sim, é assim. A parte técnica, o José Peseiro, ele é um bom treinador. Fez uma grande campanha nesta edição e ele usou os seus elementos que ele confiava para este jogo da final, mas também ele no banco tinha outros elementos que ele queria usar numa determinada altura do jogo, talvez no prolongamento, se houvesse um prolongamento, ele pudesse recorrer a esses jogadores. Só que a questão que ocorreu foi de que o Costa de Marfim não deixou que o jogo fosse até ao prolongamento e nem às penalidades, porque foi determinado logo ali nos 30 minutos do segundo golo e pronto, ele podia naqueles últimos 10 minutos fazer alguma mudança, ou tirar um jogador, ou meter mais um outro avançado. Não foi o que aconteceu. Talvez faltou uma coordenação com a sua equipe técnica, porque tem vezes que o treinador fica focado no jogo e acaba se perdendo nas soluções que tem no banco. Mas é necessário que haja uma equipe técnica que esteja sempre em coordenação, em comunicação e procura de soluções. E talvez possa ter falhado isto, a sua equipe técnica não tenha sugerido nada para ele e ele não tenha despertado ao ministro que, olha, temos que arranjar uma solução aqui no banco para mudarmos o jogo, porque o jogo estava quase no fim, naquele gol. Eu acho que o Osimhen chegou um tempo em que ele já estava a demonstrar que não tinha condições para o jogo. O selecionador não quis, talvez pelo nome, pela história, pelo potencial que ele tem. Eu, como treinador, como selecionador, nos últimos minutos da segunda parte, substituí o Osimhen, potenciava mais o meu campo, porque o meu campo é que estava mais como se dizer, o meu campo é que estava mais a ser dominado com Costa de Marfim do que a própria Nigéria. Então, eu acho que o selecionador aí, ou o conjunto, a equipa técnica toda falhou um pouco, porque o Osimhen, primeiro, ele sentou, mostrou que já não tinha condições. Fora disso, o Osimhen, ao decorrer do jogo, também mostrou alguns comportamentos de querer discutir e estava mais preocupado com o colega, com o árbitro, do que fazer o próprio jogo. Então, nos últimos minutos, o selecionador ou a equipa técnica da Nigéria pecou, podia tirar o Osimhen. A Nigéria tem bons jogadores, tinha bons jogadores no banco, jogadores que não só que jogam, são jogadores que jogam na Nigéria, mas sim jogam no exterior. Então, foi uma insistência que deu erro.
principalmente no par do Osimhen, porque era um jogador que já demonstrava que já não tinha energia, já não tinha condições para continuar naquele jogo. Então, como selecionador, eu tirava ele, potenciava o meu campo. Na ótica dos misters aqui, nossos convidados também, acham que deste caso podemos tirar a lição que a aposta em treinadores africanos da casa é a melhor opção neste momento para as outras seleções que queiram participar em outras competições aqui a nível da África em relação aos treinadores ou selecionadores estrangeiros, visto que só de olhar no Costa do Marfim saiu o treinador estrangeiro, ficou o do Costa do Marfim, o da casa mesmo, e teve um trabalho excelente que chega a ser campeão. Nota dos mísseis. Acha que deve ser uma aposta num futuro das outras seleções? Eu acho que está na hora, a África do Sul mostrou-nos primeiro com os jogadores, então já está na hora de nós, ou a CAF, começar a apostar no que é nosso. Porque não se explica, tantos anos, cada federação faz relatório a mostrar formações e formações de treinadores. E nos clubes séniores do continente, no continente africano, nós encontramos lá treinadores ingleses, portugueses, holandeses, principalmente em Moçambique. Então, a minha pergunta é, por que estamos a formar e por que nós não apostar nos nossos treinadores? Eu acho que está na hora e está claro que nós temos capacidade de gerir o que é nosso, nós temos treinadores, selecionadores para assumir grandes clubes ou grandes seleções. Messi Fernandes, mais um selecionador africano conquista a taça do CAN para o seu país. Já é uma aposta em que as outras seleções, tanto a CAF, devem apostar mais informações em treinadores internos do seu próprio país, em vez de ir para fora e contratar, gastar rios de dinheiro. Temos o exemplo do Egito, que vai contratando portugueses e portugueses. Quando um não chega ao objetivo, vai contratar outro, mas acaba por já não optar por questões internas. Acha que já é o momento de deixarmos de ver coisa de fora e optar pelo que é do nosso produto nacional? Pronto, eu sou da seguinte opinião. Treinadores africanos, existem muitos bons treinadores africanos e que têm demonstrado excelente trabalho nos clubes, tanto como nas seleções. Vemos também algumas seleções da África Branca com treinadores, né, africanos e que fizeram uma grande campanha. Tivemos também aí equipas como, né, grandes seleções como penso que é o Ghana, né? Embora que é um treinador inglês, mas ele é de proveniência africana, que estava na Inglaterra e decidiu vir treinar a seleção, né? Da sua origem, do Ghana. Teve o seu percurso, teve a infelicidade de não alcançar aquilo que era o objetivo da federação, mas é um treinador também africano que é um grande treinador. E há muitos treinadores africanos, por caso de Skin Conte, nosso treinador, que também mostrou o seu trabalho, tem demonstrado o seu trabalho, e dizer que a questão de apostarmos em treinadores estrangeiros é uma forma de nós também aprendermos um pouco, bebermos um pouco daquela experiência que eles têm ou que eles trazem de fora, como eles trabalham lá na Europa. Também é uma valia para nós aqui. Agora, a CAF, ela própria CAF, está a fazer o seu trabalho, que é formar, capacitar treinadores aqui na África. E o mesmo conhecimento que os europeus têm adquirido através das suas formações, através da UEFA, aqui a CAF também está a fazer a mesma matéria igual, é similar. Agora, é a forma de trabalhar é que pode diferenciar. Que o material que a gente trabalha aqui, as condições, os campos que a gente trabalha aqui, isto pode tornar-se muito diferente. Então, dizer que há muitos treinadores europeus que vêm com outra experiência, com outro nível de competitividade que existe na Europa, que pode mostrar uma diferença, mas aqui nós temos grandes treinadores, aqui na África. Temos treinadores africanos que vão também instruir-se, fazer os seus cursos na Europa. Há muitos treinadores aqui moçambicanos que já foram para a Europa ter a formação.
Temos o caso do Aquilo Marcelino, que é do Ferroviário, que ele também já se formou na Europa, formou-se aqui. Então, há treinadores também que vão em busca de conhecimento. Treinadores africanos que vão em busca de conhecimento. Eu creio também que o Chiquinho Conte tem uma formação fora, daqui na Europa. Mas é um treinador africano, há muitos como ele também que estão a fazer isso, que mostram o seu valor. Agora, aquilo que o sucesso depende do método de trabalho ou do que você vai fazer como treinador. Tu pode ser o conhecimento e não ser um bom treinador. Então, depende, a não ser a sorte, mas a tua equipe de trabalho, os jogadores que tu vais ter na tua seleção, para depois espelhar um sucesso. Mr. Valdemiro, quer acrescentar? Eu acho que se a gente dizer que os europeus vêm para cá para trazer experiências que eles têm, então, e o porquê os africanos não vão para a Europa mostrar as experiências que eles têm? É a minha pergunta. Por que isso acontece? Porque aquele que é o nosso pai, que é o nosso encarregado, não está preocupado conosco. Aquele que sai da Europa já vem preparado, porque os pais estão preocupados com eles. Eu me refiro da CAF. É absurdo, num campeonato africano, você encontrar 75% até 80% de selecionadores são estrangeiros. Então, e cada dia, cada ano, há dinheiro a ser gastado a formar treinadores. Eu acho, continuo a dizer, está na hora de assumirmos o que é nosso. O que acontece aqui na África, principalmente, por que os selecionadores africanos não podem estar lá? É um exemplo de Moçambique. Se você fala muito, você vai ser encostado. É exemplo de qualquer país da África. Você tem que ser obediente. Então, o que acontece com os europeus quando chegam? Que os europeus não estão preocupados se a coisa anda bem ou não. Ele está preocupado em dinheiro dele, basta você lhe pagar, está tudo bem. Imaginemos uma coisa, temos um estrangeiro que vem de fora e nós não temos jogador que joga de fora, temos jogador que joga internamente. Quem formou esses jogadores? É um treinador africano. Por que não pode ser esse treinador africano que formou, fez crescer esses jogadores, que pode acompanhar até lá? Nós temos essa capacidade, já está na hora de assumir o que é nosso, já está na hora de nós dominar o nosso futebol. Já está na hora de nós não estarmos toda hora a depender. Porque se nós continuarmos assim, meu senhor, eu digo, dificilmente vamos ter selecionadores que defendem a pátria. Mas sim selecionadores que defendem o seu bolso. Muito certo, Mr. Valdemiro. Vamos também olhar um outro aspecto. A arbitragem desse jogo da final entre a Costa do Marfim e a Nigéria, uma arbitragem sem muitos comentários. Acredito que não houve muitos lances duvidosos, talvez aquele lance que eu também pedia a cartolina vermelha pela cotovelada, mas o árbitro não caiu nessa. O que dizer dessa arbitragem do jogo e depois um resumo da arbitragem desse CAN. Houve momentos em que a arbitragem foi muito contestada, mas a posição da CAF em algum momento apareceu a impor-se, a dizer que iria investigar coisas de alguns árbitros, mas que não chegamos a ver nenhuma suspensão confirmada ou coisa do gênero. O que tem a dizer, Mr. Fernandes? É assim, nós aqui em África temos grandes árbitros. Temos um leque de grandes senhores do futebol na matéria de arbitragem, e dentre eles existem os que também não são muito tão bons assim. E viu-se isso, né? Nesta edição do CAN, estavam lá tantos árbitros, mas há jogos que nós vimos que alguns árbitros não tiveram uma grande prestação em relação aos outros. Isso é normal, é relativo sempre as pessoas, cada um tem a sua prestação. E a questão daquilo que eu vi em matéria de arbitragem, eu diria que em certos momentos a coisa não estava bem. Vimos em casos na fase de grupos, por exemplo, a própria nossa seleção moçambicana, Moçambique, perdeu certos jogos devido a alguns erros dos árbitros, e também em certos jogos também houve essas situações, e esses árbitros acabaram sendo também tirados nas outras fases, eles já não estavam lá. A própria CAF acabou selecionando árbitros que tinham outra competência, e na fase de eliminatórias nós não vimos muita contestação dos árbitros. Haviam jogos que foram muito bem ajuizados. Tinham árbitros
né, qualificados. Mas Valdomiro, o que tem a dizer acerca da arbitragem desse cara? Dar parabéns aos árbitros africanos, que são árbitros que sabem o que fazem no campo, são árbitros que sabem estar na posição do juiz. É importante referir que na fase do grupo houve muitos países que reclamaram e houve muitas seleções que estavam a dar culpa aos árbitros. Mas já das notícias que foram investigadas, os culpados não eram próprios árbitros, mas sim os próprios jogadores. Eu não quero chegar nesta fase, nesses assuntos. Então, isso demonstra que a arbitragem africana está a evoluir muito. Vimos alguns individualidades europeus a elogiar o trabalho da CAF, a elogiar o trabalho dos árbitros, que são árbitros é uma arbitragem que dá para seguir. Ele deu exemplo. Podemos comparar os árbitros africanos com portugueses. Eu posso dizer de português, acho que os africanos, principalmente os egípcios, estão de parabéns. Outro assunto é questão de árbitros que foram retirados. Acho que é muito importante de dizer que numa família ou num conjunto sempre há quem fica. Às vezes outros nem ficam porque estão mal, mas sim por opção. Então, há muitos árbitros bons que foram para casa porque não foram escolhidos, mas creio que da próxima vão ser escolhidos. Há muitos também que passaram. Então, fiquei triste por não ver mais o nosso único árbitro moçambicano a não continuar mais. Então, significa que a história está-se a repetir o que aconteceu no Mundial. E vimos e nunca mais vimos. Então, isso é uma aula de, posso dizer, é um momento em que os moçambicanos devem começar a pensar nisso. Começamos já a trabalhar mais para enviar não mas enviarmos 4 ou 5, para estarmos sempre lá a representar a nossa bandeira. Então, se nós temos se não ser escolhido automaticamente na arbitragem, a nossa bandeira fica por trás. Então, há que dar parabéns a esses árbitros, a esses senhores que trabalharam e souberam trabalhar e fizeram cumprir aquilo que são leis de futebol, principalmente na questão de faltas, que é muito criticado, porque às vezes quem está na bancada não sabe como é que se apita esse lance. Se esse lance podia dar lei de vantagem ou não, o público quer porque quer. Tem que apitar porque tem que apitar. Mas é importante, principalmente aos treinadores, é importante antes de ir num campeonato rever primeiro aquilo que são leis de futebol, para que possam se guiar, porque em algum momento vimos alguns treinadores a se precipitar e acabaram a ser expulsos. Então, essa arbitragem esteve muito bem. Misters, estamos quase a terminar o nosso programa. Em 2 minutos vou dar a cada um. Gostaria que, na ótica de cada mister aqui, dissesse quais foram os momentos altos e baixos desse cara. Pronto, eu para começar a dizer que um dos momentos altos deste CAN foi nós vermos a surpresa de certas seleções que não contávamos que iam passar de fase, transitarem de fase. E as seleções que nós achávamos que iam passar de fase facilmente, na fase de grupos, a ficarem, ou a passarem, para ser repescadas até algumas. Caso do Egito, caso mesmo da Costa de Marfim, que acabou sagrando-se campeã. Então, foram seleções que a gente achasse que pronto, iam passar com uma facilidade. Mas vimos que apanharam surpresas aí nos jogos, em campo, e acabaram sendo repescadas. E vimos também um dos outros grandes momentos, que foi esta final, que a Nigéria e a própria equipa de casa, que foi uma grande surpresa para todos. A própria Costa de Marfim, que começou a ser repescada e chegar à final. E o momento menos baixo. E vencer. Assim também como o progresso que a África do Sul teve, né?
da campanha toda que a Sul teve, foi também um dos grandes momentos também. E o momento baixo que vimos é essa expulsão dos treinadores. As grandes equipas serem eliminadas e em seguida os treinadores serem rescindidos, serem expulsos das seleções, serem demitidos já das seleções, deixarem com a atividade de selecionador. Foram esses um dos grandes momentos baixos que nós tivemos. E também os adeptos a fazerem aquelas agitações, houve casos, né, de adeptos em fazer greves ou pancadarias, ou depois em próprio balneário de certas seleções estarem agitados, caso do balneário de Camarões, e algumas dessas situações, né? Principalmente para si, momentos altos e baixos desse caso. Momentos altos foi a evolução do futebol africano. Nós vimos, foi notável que o nosso futebol, nós já temos grandes seleções que ninguém esperava, como o colega disse, foram a Cannes, foram demonstrar ou foram pôr a montra o seu produto. Eu estou muito feliz com o que fez a seleção de Angola, Cabo Verde e África do Sul. São seleções que mostraram que a história não faz futebol, que o futebol atualmente é uma ciência. E também o renascimento do Costa de Marfim foi uma seleção que mostrou na primeira fase ser uma equipa muito fraca, então ele foi renascendo e acabou ganhando o título. E também, sem esquecer a evolução da arbitragem nesse campeonato, vimos árbitros serenos, árbitros com postura, árbitros que dá para seguir como exemplo. Momentos baixos é das seleções culpar os árbitros como o autor das suas derrotas, das suas fraquezas. Em algum momento ouvimos dizer de algumas seleções que também foram apontando o dedo ao próprio presidente da CAF como promotor de alguns atos. Acho que isso é feio. Devemos jogar e mostrar trabalho, não justificar as nossas derrotas por pessoas. Como a nossa seleção moçambicana também andou documentos que dizia que os jogadores estavam envolvidos, não vou estar a dizer estavam envolvidos, ok? E são os jogadores que foram apontados que em algum momento deixaram ou criaram com que Moçambique seja eliminado. Então eu acho que são momentos baixos em que as seleções e o povo acabam apontando o dedo aos árbitros, à organização, e esquece-se quem é o próprio culpado. O culpado são eles mesmos. Então acho que esse é o momento baixo. E também nós fomos ver a forma que eram tratados os adeptos na entrada dos campos, eram vasculhados com militares de uma outra forma, em que em algum momento virou meme nos Facebook. Acho que isso a CAF deve melhorar, da próxima vez deve-se melhorar, ou se cria-se um aparelho ou uma outra forma de fazer vistoria de quem entra no campo, porque aquilo em algum momento pode ser vista como promoção de outro tipo de comportamento. Meus caros, quero agradecer ao Ministro Fernando Fernandes, assim como ao Ministro Valdomiro Carlos, pela presença nessa edição especial do CAN aqui no Semanário Desportivo. Estamos a chegar ao final do programa. Foram quase um mês, vamos dizer assim, a comentar acerca dos jogos. Tivemos grandes jogos, muita evolução a nível do futebol africano. Agradecer pela vossa presença, vossa disponibilidade de estar aqui conosco. Conto convosco nos futuros programas que a NCTV pretende e contar convosco e desenvolver aqui as ideias para falar mais acerca do futebol africano. Muito obrigado. Assim em casa, estamos já na última edição especial do programa Semanário Desportivo, mas o programa ainda vai continuar com o Semanário Desportivo semanal. Não perca, continuem a nos seguir, vão colocando mais likes, mais visualizações.
Queremos que o programa cresça e semanalmente iremos passar mais acerca do futebol aqui na Província Sofala no programa Semanário Desportivo. Muito obrigado e até ao próximo programa.